vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo agitado, né? Um começo de dia aí bastante É, turbulento, pelo menos no cenário político, né? Tem sido o novo exato. normal, inclusive. Eu acho que o normal do governo Bolsonaro é a normalidade. E aí o normal desses tempos que nós estamos vivendo é esse tipo de agito, esse tipo de confusão praticamente todos os dias, né? Pois, Enfim, pois eu acho que a gente deve ter desdobramentos interessantes disso que acontece hoje, né? Porque o, o Queiroz foi preso, né? Acharam o Queiroz. Não só isso, ele não só foi preso, mas ele foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro, né? Ou seja, do Flávio, do presidente da República, e um advogado que até muito recentemente negava sequer conhecer o Queiroz, né? E o Queiroz, ao que consta, estava nessa casa há pelo menos um ano. Então, digamos, não só conhecia, mas pelo jeito conhecia muito bem. E um advogado, né, que a gente até comentava há pouco com a integrante da BJD, Tânia Oliveira, que ele não se limita justamente a só a questão jurídica. Ele é uma pessoa ali que tem uma rede de influências, na verdade, inclusive junto aí ao empresariado, a outras pessoas, e sempre fez essa ponte com a família Bolsonaro. Isso daí também pode causar outras implicações se a gente fizer uma investigação. A gente não, né, o Ministério Público do Rio de Janeiro Ministério fizer Público. uma investigação mais a fundo, Cláudio. Eu acredito que sim, né? Porque, enfim, ele estava, por exemplo, esse advogado ontem, na posse do novo ministro das Comunicações, né? Do genro do Silvio Santos. Vamos dizer, um advogado da família que comparece a uma posse ministerial, ele não é, como você bem colocou, só um advogado, ele é alguém que tem algum tipo de articulação política mais importante. Senão não faria nenhum sentido estar ali, né? Só está ali porque, na realidade, é um ator político, ou seja, tem vínculos com o governo, tem vínculos com aquelas lideranças políticas que estão ali, que ultrapassam meras relações, digamos, de prestação de serviço. São vínculos políticos propriamente. Agora, é algo também muito simbólico. Como você falou, é o fim, na verdade, de um meme do Cadê o Queiroz, mas era um meme que, na prática, ele contestava e cobrava, justamente do sistema de justiça, algum tipo de aprofundamento em relação, justamente, à questão do Fabrício Queiroz, do esquema da rachadinha, e também o eventual envolvimento com outras questões, como as próprias milícias do Rio de Janeiro. A partir daqui, a gente tem aí uma questão prática e também uma questão simbólica muito importante contra o governo? Eu creio que sim, né? Realmente o meme, de certa maneira, acaba. Precisamos ver também por quanto tempo Queiroz vai permanecer preso, né? Porque se ele voltar a ser solto e sumir de novo, a gente vai voltar com o meme. Né? Mas é claro que espera-se que dessa vez novas informações, informações relevantes para a investigação sejam produzidas. E esse é um momento muito sensível para esse tipo de situação. E por quê? Porque nós vivemos justamente um momento no qual o presidente Bolsonaro se vê acuado. A irritação dele, inclusive ali no chiqueirinho do Alvorada, né, onde nós vimos que ele ontem, filmado por apoiadores, estava bastante irritado, né, os palavrões que ele proferiu outro dia também, num pronunciamento nesse chiqueirinho, enfim, todos esses dias o presidente demonstra bastante irritação. E eu entendo que ele demonstra irritação porque a situação dele vai se tornando mais difícil. Inclusive as ameaças veladas, ou às vezes nem tão veladas, mas sempre de forma que permita depois dizer que não foi bem aquilo que se pretendeu dizer, de golpe militar, de algum tipo de intervenção, elas me parecem ser claramente a reação de alguém que está acuado e precisa blefar, precisa assustar os seus opositores, aqueles que agem limitando os seus excessos. E eu acredito que nessa situação, chegando tão próximo à família, e esse antes de mais nada um governo familista, nós nunca vimos em qualquer época na história brasileira, né, mesmo na República Velha, uma influência da família nuclear do presidente da República tão grande dentro do próprio governo, e o presidente manifestou, inclusive naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, a reunião dos palavrões, né, ele manifestou ali também preocupação direta com a própria família, ou seja, a família central. Chegando no Queiroz, chegando no advogado do Flávio Bolsonaro, eu creio que o presidente hoje vai provavelmente estar muito nervoso. Sim, até porque ele é uma pessoa próxima, nem o próprio Bolsonaro chegou a negar isso, sempre falou ali
da proximidade com Fabrício Queiroz, inclusive num dos últimos discursos ali perto daquele cercadinho que ele faz para a imprensa, ele ressaltou ali de novo a amizade com Queiroz, dizendo que ele estava sendo perseguido na verdade, e esse episódio culmina aí uma semana que tem várias notícias negativas no que se relaciona ao sistema de justiça, em diferentes instâncias, com diferentes órgãos também, mas a gente teve a validação do inquérito das fake news, o HC do Abraham Weintraub negado, tivemos aí também a prisão da extremista Sarah Winter, né, que liderava aquele grupo ali que não tinha 300, deve ter umas 20 e poucas pessoas, mais um acampamento que atenta contra a democracia também, ou seja, uma sequência muito ruim nos últimos dias no que diz respeito ao sistema de justiça para o presidente Jair Bolsonaro, Cláudio. Sem dúvida nenhuma. E é interessante observar um detalhe aqui, né? Os bolsonaristas, esse grupo aí da Sarah Winter, inclusive, mas os vários grupos da base do Bolsonaro, como ele próprio se refere a esses setores, eles vinham mirando as suas armas no Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, claro, é aquele órgão que até por competência pode chegar mais próximo às autoridades com prerrogativa de foro. Agora, nesse caso aí de chegar no Queiroz, a gente está falando de Polícia Civil e Ministério Público Estadual. Ou seja, se os bolsonaristas agora acharem que continuam sendo perseguidos, eles não vão poder só se queixar do Supremo, dizendo que fechando o Supremo resolve o seu problema. Eles vão ter que olhar para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, Polícia e Ministério Público estaduais também entraram no jogo, né? Quer dizer, já estavam no jogo, mas digamos que ganharam agora um certo protagonismo, foram para frente do palco nessa história, né? E aí, consequentemente, algum tipo de efeito pode decorrer para o presidente da República, para a sua família, para a própria estabilidade política do governo, em função desse tipo de atuação no nível estadual. Lembrando que é um governo que tenta manietar a ação dos governos estaduais e municipais. Tentava fazer isso no âmbito das ações relativas à Covid-19. E agora ele se vê pego pelos governos estaduais no âmbito da justiça e no âmbito de questões de polícia. É um cerco que acaba se fechando. E como você falou, Cláudio, existe essa questão do presidente Jair Bolsonaro estar na defensiva, não só ele, mas também os seus aliados. Anteontem a gente teve ali, durante a madrugada, o deputado Hélio Lopes clicando ali, tuitando, né, dizendo que, fazendo o sinal ali de tic-tac, como se estivesse ali para estourar praticamente um golpe no Brasil. E a gente viu ontem que, enfim, que não aconteceu absolutamente nada, mas esse discurso, essa retórica ofensiva, você acha que vai continuar subindo o tom ou nesse momento o Bolsonaro, apesar de provavelmente estar muito irritado, obviamente, com a prisão do Queiroz, vai acabar tendo que adotar um tom de moderação? Olha, acho que nessa hora é importante observar qual é o modus operandi do bolsonarismo e do Bolsonaro em particular. Desde a sua época de deputado, o Bolsonaro sempre atuou segundo a lógica do morde e assopra. Ele vai, desfere um ataque, na hora que aquilo obriga um certo recuo, ele volta um pouquinho para trás. Mas ele nunca volta para o ponto de partida, ele sempre volta já tendo avançado nessa escalada da barbárie, né? Ele nunca volta exatamente para uma situação de moderação, porque ele nunca teve, né? Ele já ganhou terreno nessa escalada de tensionamento, de radicalização. Então, eu entendo que, nesse momento, é possível que nós tenhamos um certo recuo, um recuo que eu chamaria de um recuo tático do presidente Bolsonaro e mesmo do governo como um todo. Mas eu vou estranhar muito se daqui a pouco ele não tentar uma nova ofensiva. Agora, eu estou dizendo que pode haver um recuo tático. Também não será surpreendente se o presidente resolver escalar o conflito novamente hoje. Isso também é possível, né? Porque ele não exatamente age de maneira muito calculada, ele age muito mais de forma intuitiva e reativa. E aí, consequentemente, diante de uma situação como essa, ele pode tentar escalar ainda mais o conflito. Embora, até pelo tipo de alegação que ele deu anteriormente com respeito ao caso do Queiroz, seria um baita de um recibo passado pelo presidente da República, dizer agora que ele está preocupado com o Queiroz, né? Ele sempre disse que o Queiroz, se tiver alguma coisa, problema dele e tudo mais. Então ele vai agora se doer pelo Queiroz. Mas também é bom lembrar uma coisa, né? Houve uma ação no Rio de Janeiro, simultânea a essa em Atibaia,
que é uma ação no escritório de campanha de Bolsonaro durante as eleições de 2018, num imóvel que está no nome de Bolsonaro. E aí talvez ele tenha, por essa outra razão também, motivos para uma reação mais iracunda, vamos colocar assim, nesse momento. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho de tudo de Bolsonaro, tanto um recuo tático como um avanço no sentido de escalar ainda mais as tensões. E as informações vão surgindo, né, Cláudio? A gente vê aqui que os investigadores apreenderam 2 aparelhos de celular e vários documentos ali guardados com Fabrício Queiroz, que não ofereceu resistência ali no sítio de Atibaia do advogado do Flávio Bolsonaro, e a ação aí também cumpre, como você falou, outras medidas cautelares também no Rio de Janeiro, a operação batizada de Operação Anjo pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esses celulares também, né, caso sejam periciados, podem mostrar muita coisa, Cláudio. Eu creio que sim. Vamos ver. Eu também imagino o seguinte, posso estar enganado, mas a gente está falando de criminosos profissionais. E criminosos profissionais tomam cuidados para evitar justamente uma situação de descoberta dos seus links, dos seus problemas. Então, não sei se Queiroz, com esses celulares aí, vai mostrar muita coisa para a polícia. Eu, se fosse um bandido, como é o caso dele, eu tomaria cuidado. Eu não teria ali um celular que permitisse que, por meio dele, a polícia, caso viesse a me prender, chegasse a informações importantes. Vamos ver se ele teve efetivamente essa cautela, ou se ele se sentia, na verdade, tão seguro que sequer se preocupou com isso. É uma questão de esperar um pouco para ver. Eu aguardaria mais um pouquinho para saber o que sai daí. Que às vezes a sensação de impunidade ou de que nada vai acontecer é tão grande que a pessoa até se descuida, mas você tem razão, a gente precisa observar isso. Não, eu acho que é o caso mesmo de aguardar um pouquinho, né? E da outra vez que o Queiroz teve uma ação da polícia na residência dele, ele tentou inclusive esconder o celular, né? Jogou o celular para dentro do sofá, né? A polícia acabou encontrando, né? E ele nunca entregou a senha desse celular, né? Foi necessário, acho que a perícia quebrar o sigilo do celular por meio de um hackeamento ali para conseguir atingir as informações. Então a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão ocorrer dessa vez. Tá certo, Cláudio. Eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, nesse início de dia bastante turbulento, essa quinta-feira. Obrigado, Cláudio. Obrigado. A gente não morre de tédio nesse país. Definitivamente. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.